para subir no palco a Joyce Catarina Sabatsky e o jornalista Cristiano Eloy. Opa. A Joyce é presidente da ABAD Jovem, Associação Brasileira de Atacados e Distribuidor, jornalista, especializada em marketing, gestão mercadológica de turismo e direção de empresas. O Cristiano Eloy é jornalista, editor da revista Distribuição, revista Abastecimento focada em pequeno e médio varejo, especialistas em finanças e negócios pela FAAP e MBA em Economia e Finanças e Mercados pela FIA. Pessoal, muito obrigado pela presença. Palavra de vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Bom, para a gente, primeiramente, é um prazer fazer parte desse evento aqui que tem a organização da Fiesp. Quero agradecer ao Silvio, pessoal do CJE, pessoal também da ABAD Jovem, que está aqui espalhado pela sala. Quero agradecer a Joyce pelo convite. E antes de falar um pouquinho do setor atacadista distribuidor, que não poderia ficar de fora desse evento de empreendedorismo, já que passar um pouquinho os números do setor, vocês verem a importância do setor na economia. É um setor que atende mais de 1 milhão de pontos de venda no país, distribuindo desde produtos básicos até alimentos, medicamentos, higiene, produtos de higiene, cosméticos, mercado de construção. Está muito presente no nosso dia a dia. Vou falar um pouquinho das nossas revistas. A gente tem a revista Abastecimento, que ela é focada no pequeno e no médio varejo, que são os clientes do atacado distribuidor. Segundo a Nielsen, os supermercados de 1 a 4 checkouts, 95% deles compram do setor atacadista distribuidor. E de 5 a 9, 75% compram do setor atacadista distribuidor. Então, sou da Editora Brasileira do Comércio, quero até agradecer minha diretora editorial, a Cláudia Rivoiro, pela oportunidade e por ter abraçado essa causa do empreendedorismo no setor atacadista distribuidor e dentro da cadeia de abastecimento. E a gente tem a revista Mãe, que é a distribuição, que há mais de 25 anos é voltada para negócios, para a gestão do setor atacadista distribuidor. E a gente tem o portal New Trade também, que, aliás, além do site do Fasttemp, o portal New Trade está transmitindo ao vivo no www.newtrade.com.br esse evento. Para quem está aqui, pode avisar quem está de fora. E depois, se vocês quiserem recuperar, vai ficar disponível no nosso site e no YouTube também, www.newtrade.com.br. E falar um pouquinho de como está dividido o setor atacadista-distribuidor. O setor atacadista-distribuidor, nós temos a indústria, e aí ele tem vários formatos. Tem o atacadista de entrega, que é o atacado que tem caminhão, e ele distribui nas lojas do pequeno varejo. O atacadista de cash and carry, que são lojas como se fossem supermercados, onde o cliente profissional e o consumidor, mais especificamente agora, com o crescimento da classe média, está indo comprar bastante, o famoso atacarejo. Algumas bandeiras famosas são o Macro, o Roldão, o Atacadão, conhecido como, que também, e o distribuidor especializado com entrega, o agente de serviço, que é o broker, e aí ele representa 52% do mercado de consumo brasileiro. Ou seja, de tudo que é indústria de alimentos, de higiene e beleza, produz no país, de cada R$100, R$52 chega no varejo através do setor atacadista distribuidor. Embaixo você tem as centrais de negócio e as grandes redes de varejo, que contrabalanceiam um pouco, que ficam com o restante do que não passa através do setor atacadista distribuidor. Eu esqueço. O mercado de consumo brasileiro faturou no ano passado 344 bilhões de reais. O setor atacadista distribuidor faturou 178,5 bilhões. Foi um crescimento nominal, sem descontar a inflação, de 8,5% e real de 2,5% no ano passado. Opa. E aí a participação do setor, como eu já disse, 52%. Do mercado de consumo brasileiro, ou seja, dos 344 bilhões que o mercado de consumo movimentou em 2012, o setor atacadista distribuidor
ficou com 178 bilhões disso. E aí, o setor ele é otimista. O ano passado, as empresas que responderam o ranking Abad Nielsen, eles tinham expectativa de faturamento, 100% acreditavam que iriam crescer no ano passado. E desses 100%, 83% aumentaram o faturamento. E das que aumentaram o faturamento, a média das empresas foi que elas cresceram 15,4%. E para esse ano, 2013, das empresas que responderam ao ranking, foram 471 empresas, 79,5% acreditavam que iriam aumentar a rentabilidade e 95% iriam aumentar o faturamento esse ano. Para esse ano, a projeção estimativa do Ministério do Planejamento é que o PIB cresça 2,5%. O setor atacadista distribuidor vai crescer um pouco acima disso, já cresceu 3,4% no primeiro semestre, e esse ano eles têm a expectativa de crescer 3,5%. Aqui são números do Data Popular, que basicamente 75% da população que é responsável pelo mercado de consumo é a classe média brasileira, que envolve a classe C, D e E, que será 14% em 2022, e 57% da classe C e D. Ou seja, esse pessoal vai ter que consumir, vai ter que se utilizar de pequenos supermercados, pequenas lojas, e com a interiorização, o crescimento da renda, mais renda disponível, a interiorização também da economia com as cidades crescendo rumo ao interior, isso abre boas perspectivas para as empresas que atuam no setor atacadista distribuidor de atender esse pessoal. Então, diante desse cenário, desse panorama, alguns números que o setor representa quase 4% do PIB brasileiro, fica a pergunta que eu vou começar com a Joyce, se para um jovem que quer empreender, o setor atacadista distribuidor é uma alternativa atraente. É uma alternativa atraente, Joyce? Você como empreendedora de Santa Catarina, qual é a sua resposta sobre isso? Cristiano, antes de mais nada, boa tarde para todo mundo aqui. A julgar pela observação nossa do dia a dia, da vida como empreendedor do setor e também dos demais colegas da nossa geração reunidos em torno da Abad Jovem, é algo sim que interessa. Mas quais são os desafios no dia a dia que vocês passam? Quais são as dificuldades, as perspectivas? Queria que você falasse um pouquinho da sua história. E o que o jovem tem que fazer para empreender dentro do setor atacadista distribuidor? Legal. É até interessante porque como a gente está num ambiente que é novo para nós, aqui o ambiente da Fiesp, é legal a gente se apresentar como convém. Porque lá, né, no setor atacadista distribuidor, a gente se conhece com base nesse trabalho aí de mais de 6 anos, está indo para o 7º ano, que é a Abad Jovem. O que é o Abad Jovem? É um grupo de sucessores das empresas do atacado distribuidor, que foi criado há 7 anos atrás para se dar sequência a esses negócios, né? Então, basicamente, nós temos algum parentesco com os fundadores das empresas, ou seja, temos esse negócio da distribuição no sangue, certo? E depois dessa rodada de formação inicial do grupo, onde a gente teve muito conteúdo de atualização e de formação, e também a vivência dentro da empresa, muitos de nós não só estão assumindo o controle, a direção dessas empresas, como era a ideia inicial, como também estamos expandindo os negócios que já eram tradição da família através de abertura de novas frentes de negócio, novas distribuições. Então, quando se fala que o atacado distribuidor por si só representa 4% do PIB, ele está a serviço de um outro setor que representa muito mais, que é a indústria. E daí a razão da gente estar nesse ambiente aqui. Agora há pouco eu estava ali conversando com o pessoal no outro espaço e um dos mestres de cerimônias falou assim, puxa, me interessa muito porque eu tenho uma indústria de cosméticos e eu quero distribuir, eu preciso distribuir. Então, é esse grande serviço que o nosso setor, sim, faz ao levar
tudo que 52% de tudo que o brasileiro consome passa pelas nossas empresas. Então, isso é um serviço, é uma noção de necessidade muito grande e é para isso que a gente está focado. Mas nem tudo são rosas. A gente tem nossas dificuldades, que são dificuldades comuns para várias empresas que estão no ambiente de negócios, desde questões de infraestrutura, estradas e tudo mais, questões tributárias, né, questões de negociação também, políticas de negociação. Então, dentro do ambiente Abad, a gente tem fóruns específicos, tem comitês para cada uma dessas questões. Né? E o grande desafio para essa nossa gestão, que começou no ano passado e vai até o ano que vem, é realmente fomentar nessa geração nova esse trabalho em torno de novos negócios, do empreendedorismo. E por isso que a gente está aqui. Né? Então, se apresentando de uma maneira breve, assim, Ou seja, Joyce, a Abad Jovem é como se fosse o Comitê de Jovens Empreendedores da Fiesp. Tem total afinidade e é por isso que há 3 anos a gente vem se aproximando, o que nos traz aqui agora. E uma dúvida, ele é aberto para as pessoas de outros segmentos ou só jovens do setor atacadista distribuidor ou tem jovens que são prestadores de serviço, jovens que são interessados? Como é que faz para um jovem que quer entrar dentro do grupo da Abad Jovem, participar das reuniões e promover a inovação, o empreendedorismo dentro do setor? Como é que ele faz para participar? Certo. O Grupo Abad Jovem ele congrega todos os interessados na cadeia de distribuição. Então, nós temos o pessoal das empresas de atacado e distribuidores e temos também indústrias que estão ali e o intercâmbio é muito forte, porque a gente vai se formando junto e desenvolvendo essas relações, né? E também os prestadores de serviço, que são importantes. Então, a gente é muito interessante porque nesse momento de formação, a gente vai crescendo junto e enxergando o mercado junto, as oportunidades e as dificuldades junto. Então, é uma coisa que é bem bacana, sabe? Nesse grupo é bem interessante, porque tem aqui, gostaria de citar nominalmente, né? Tiago, que é da Cassa Informática, que é uma empresa que cresceu junto com o setor nos últimos 25 anos, né? Desenvolvendo soluções para ponto de venda, equipe de venda. Né? Nós temos também, quem mais está aqui? Tem o Justin, lá de Pernambuco, tem o André, que está chegando, da área imobiliária, que é tão interessante, né? Tão importante ter terrenos para colocar os nossos CDs cada vez mais maiores. E assim vai. Temos a parceria também vinda do Paraguai, Mariela, né, é um case de sucesso, a parceria do Paraguai com a nossa afiliada de Santa Catarina, que está desenvolvendo uma boa ponte para novos negócios. Então, é interessante que a gente tem que enxergar todas as possibilidades desse mercado. O Brasil está numa rota, sim, o mercado interno brasileiro é interessante, inclusive, para fornecedores dos países vizinhos. E o mercado distribuidor, o setor atacado distribuidor, ele vai funcionando como uma engrenagem que vai fazendo a coisa toda girar. Então, por isso, esse momento que a gente está vivendo Agora, aqui. Joyce, você tocou num ponto importante no começo da sua explanação, que foi da indústria. Se o atacado distribuidor representa 52% de tudo que é consumido no país, em termos de não só alimentos, cosméticos, higiene, medicamentos, ele faz parte de uma engrenagem maior, que são os produtos da indústria. Sim. Como é que está a relação com a indústria, já que nós estamos na casa da Fiesp, aqui na indústria? O que a indústria exige do atacadista, do distribuidor? Como é que está essa relação? Se ela já foi pior, se ela está melhor, se tem perspectivas? Como é que está essa integração entre a indústria e o atacado para chegar no varejo, para atender melhor o consumidor brasileiro? Interessante. Eu acredito que em 33 anos de existência da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados, essa relação ela vem num crescente. Tanto que na nossa feira, a última edição foi em Fortaleza, 35 mil empresários participantes, as principais indústrias de bens de consumo do Brasil expondo, mostra a força dessa relação, que sempre pode ser melhorada. Então, dentro do ambiente Abad, a gente foi criado esse ano um comitê, que é o Comitê de Canal Indireto, onde os diretores das indústrias e os diretores das principais, os líderes do atacado distribuidor, sentam juntos numa sala para ver aspectos, o que pode ser melhorado. Então, uma grande questão hoje, que é a grande questão, é a execução no ponto de venda.
Então, a gente senta junto para assim, o que é importante para aquele produto que foi desenvolvido com tanto cuidado, uma visão de marketing, uma visão de público, a precificação, a formatação do produto, para que realize lá na ponta onde a gente chega. Então, essa afinação é muito, muito importante e ela está no escopo estratégico da entidade. Então, o trabalho é para melhorar. Agora, a questão da execução do ponto de venda. O que seria, Joyce, para quem está assistindo a nossa palestra ou aqui ou no trabalho, o que seria execução no ponto de venda? É além de ter o produto, a indústria fabrica, o distribuidor coloca o produto na gôndola, daí o consumidor vai procurar o produto, não tem o produto. Ele vai ou para outra marca ou para outra loja. Como é que vocês trabalham para que essa integração esteja inteirada e tenha o produto certo na loja e não perca essa venda e fidelize tanto o consumidor no varejo quanto a marca que vocês distribuem? E ele eu acredito que esse é o grande desafio para a nossa geração, que está assumindo os negócios agora. Por quê? O chamado trade marketing, que é realmente fazer o composto do marketing funcionar na ponta, ou seja, o produto esteja ali, na sua variedade, o mix, que não haja ruptura, que ele esteja precificado e tudo mais, né, que é uma tarefa conjunta nossa. Então, assim, é fazer funcionar. Porque há 30 anos atrás, talvez só houvesse uma marca de sabão em pó. Hoje, quantas são? E assim vai para qualquer categoria. Né? Então, é muito importante essa afinação, que ela não é a afinação ideal. Está longe de ser ideal. Está longe de a gente enxergar que o grande parceiro da indústria para trade marketing é o distribuidor. Falando bem a realidade. Então, aí reside uma grande oportunidade de negócio, sim. Né? Então, e como melhorar essa afinação, na sua opinião? De que maneira? Primeiro, fazendo momentos assim, de realmente estar questionando e estar levantando. Aliás, queria aproveitar para falar que esse workshop é o primeiro de 4 eventos que nós vamos fazer nesse próximo ano, desenvolvendo realmente a questão das oportunidades. A ideia é ouvir o feedback de vocês logo na sequência, para pautar já o encontro de 25 de novembro. Então, quem está gostando desse tema e está curioso, querendo interagir mais, buscar as oportunidades, venha conosco dia 25 de novembro em São Paulo, na sede da ABAD, na 9 de julho. Tá? Anotem nas suas agendas, já marquem. Eu sei que são agendas bem concorridas, para quem está também nos acompanhando pela internet, não pôde vir, porque o negócio puxa. 25 de novembro, tá? É uma segunda-feira, o dia inteiro, a gente vai estar desenvolvendo mais esses temas. Quais são os temas das oportunidades? A programação do dia 25 de novembro começa pela manhã, com uma palestra com Walter Faria. Walter Faria foi vice-presidente da Colgate Brasil. Realmente é uma pessoa fora da curva, espetacular, e não por acaso foi captado pelo Grupo Martins, que é a maior empresa de atacado do Brasil, para ser o seu CEO. O primeiro CEO da história do Atacado Distribuidor. Então, ele é o gerente-geral do Atacado Martins. Então, ele falou conosco há 5 anos atrás, enquanto ainda era vice-presidente da Colgate, deu um show, e agora ele volta com essa bagagem, depois de 5 anos dentro do maior atacado do Brasil, para falar para nós o jeito Martins de olhar o mercado. Como é que Martins, que fundou, né, essa grandeza desse mercado que a gente tem hoje, enxerga os próximos anos. E, a partir de ouvi-lo, à tarde, a gente vai ter um novo workshop sobre oportunidades. E daí, sim, mão na massa, né, o que nós podemos fazer, com quem que nós vamos conversar, e assim vai. Teremos outro encontro em abril do ano que vem, outro em junho, e em junho, na Convenção ABAD de Curitiba, que é esse evento magnânimo, mais de 30 mil participantes, nós teremos uma grande rodada de negociações aí para novos entrantes no mercado. Tá? Então, a ideia realmente é abrir o leque, tanto para fornecedores quanto para pessoas jovens que estão aqui nos ouvindo, puxa, eu quero ser distribuidor, eu quero ser atacadista. Daqui a 30 anos eu quero fazer parte desse grande negócio, começando já. Tá? Então, venham. A ideia realmente é estar lançando para que venham, né, nos acessem. A gente tem fanpage no Facebook, tem o site, enfim, tem várias formas de contato, tem grupo no WhatsApp. Estamos nos conectando de todas as formas possíveis. Agora, Joyce, a gente mostrou números aqui no começo de que o setor está otimista, vai crescer acima do PIB, 3,5% esse ano. Como é que você analisa o cenário para o setor atacadista, especificamente na sua região, que é o sul do Brasil? E você que conversa com outros jovens, como é que está o interesse dos jovens pelo setor e pelo empreendedorismo no setor? Olha, é um momento de grande, não sei se é só no setor atacadista ou na economia de modo geral, em que a gente enxerga que existem grandes oportunidades, mas
existe uma retração de consumo, existe um aumento da inadimplência, existem dados reais que nos fazem ter cautela. E é em cima dessa questão da cautela, né? Então, peraí, qual é a medida certa para a gente não perder a oportunidade, mas ser cauteloso? Que a gente vai trabalhar nos próximos meses. É buscar, como sempre foi marca da Abade Jovem, oferecer uma capacitação de alto nível para os seus jovens que estão querendo fazer negócio, estão querendo fazer dinheiro de uma forma muito coesa, que é uma marca da Abade, né? Então, é nesse sentido. Não é fácil, não é fácil. Mas a gente sabe quantos maiores os riscos, maiores os ganhos. E é um momento que agora, como é que vai fazer para correr riscos de forma calculada? Empreender nesse ambiente que tem oportunidades, mas tem várias limitações, vários riscos que residem, né, em várias áreas, desde a parte de recursos humanos, a mão de obra, até questões muito grandes, como a área tributária. Né? Agora, falando um pouquinho especificamente das classes C, D e E, a gente mostrou um slide, acho que números do Data Popular, que a classe média, o ano passado, ela representava, acho que 80% classe C, D e E, que é responsável por 75% do consumo, do mercado de consumo no país. Em 2022, segundo uma projeção deles, ela vai representar 14,61, acho que 71%, é isso? Sim. De uma população de 209 milhões. Como é que o setor se prepara para atender essa população no futuro e esse mercado desses consumidores que vão ser mais exigentes, vão ter mais renda disponível e vão querer experimentar e vão ter produtos, querer todos os produtos que estão no mercado? É interessante também destacar, né, que esses consumidores que estão com poder de renda crescente a cada dia que passa, eles estão dispersos no território brasileiro, que é um continente. O que nos traz a uma constatação muito interessante. O atacado distribuidor, pelas suas origens, congregados na Abade, estão dispersos por vários rincões do território. Eu tenho aqui nessa sala pessoas da Bahia, do Pernambuco, de Brasília, do sul do Brasil, do norte. Né? Então, assim, a gente já está disperso, não está concentrado, está disperso. E também tem o pé muito fincado nos pequenos e médios varejos, como você bem indicou no início. Certo? Agora, existe sim uma sofisticação do consumo. Joyce, só te cortando, são 1.051 mil pontos de vendas espalhados por 27 pontos. 27 muito estados, ponto de venda, 26 estados e o Distrito Federal. É muito ponto de venda. Então, assim, a gente já está no DNA do atacado distribuidor, essa capilarização. Agora, você coloca, o consumidor ele está consumindo mais e melhor. Então, existe uma sofisticação. Puxa, isso é novo para nós. Então, como é que sofistica? Algo que, né, popular, sempre tão disperso. Então, é um momento realmente da gente parar, refletir assim, até que ponto que dá para ir e que isso seja interessante para as nossas empresas, que eu costumo dizer que atacado distribuidor a gente compra de carreta e vende com caminhão, né? O caminhão, a caminhonete, enfim, o que pode circular dentro das cidades. Cada vez está mais limitado o tamanho dos nossos veículos de entrega. Mas, então, assim, é um grande desafio. Sabe? Se a gente tiver que elencar alguns grandes desafios, como acompanhar essa balada, não perder esse trem da história, e tem muita oportunidade. A revista da distribuição aponta essas tendências, a gente lê cuidadosamente, tem as matérias lá sobre produtos saudáveis, produtos integrais, PET, e assim vai. Né, os segmentos que crescem acima da curva. Agora, no futuro, como é que você vê o caminho dos atacadistas e dos distribuidores? É especialização, ou seja, distribuidores focados no mercado de alimentação fora do lar, que nem já tem os DFs, distribuidores focados no mercado de cosméticos, que atendem só farmácias, lojas de higiene e beleza. Tem o próprio iniciativas de atacadistas que trabalham com o mercado de construção, estão querendo capacitar os pequenos e médios varejos, que a gente vê em vários bairros, aqueles depósitos, aquelas lojas de material elétrico e material de construção. Como é que você isso? Quais serão os formatos? É especialização por produto, por categoria, por área de abrangência? Como é que você analisa isso daqui a alguns anos? O caminho do futuro nesse segmento não é uma linha reta. Né? Quando a gente se lança a empreender, a gente descobre que, apesar de existir muitas ferramentas, plano de negócio, leitura de cenário, não existe receita de bolo.
né? E essa multiplicidade de formatos que existe no atacado distribuidor, hoje estima-se que são 15 formatos, 15 formatos de fazer o produto da indústria chegar ao varejo. E que nós temos empresas atuando em mais de um formato, enfim, temos representações do nosso setor em 15 formatos. Sim, existe possibilidade para vários lados. Sim, a especialização, começando lá pelo DEC, que há 30 anos atrás começou como distribuidor especializado em cosméticos, né, que é uma iniciativa fantástica, que na esteira dela surgiu o DIEFS, que é o distribuidor especializado em food service, atende restaurantes, lanchonetes, olha que bacana. E na sequência, e mais recentemente, a gente tem o G8, que é o grupo de material de construção. Então, são segmentos que a gente não imaginava. E tem pessoas do nosso grupo que estão trabalhando com autopeças já. E a alimentação fora do lar está crescendo, né, Joyce? Porque com as grandes cidades, a falta de tempo, as pessoas hoje estudando, trabalhando... Hoje estima-se que 27% a 30% das pessoas almoçam fora de casa. Nos próximos anos vai chegar a 50%. Isso. Hoje em dia as pessoas fazem uma refeição fora de casa, mas tem projeções que daqui a 5 anos elas farão 2 ou 3 refeições, sendo ou o lanche da tarde antes de ir para a faculdade ou para ir para um outro evento, né? Então, além assim, do almoço. Ele entrou num tema que, para mim, é muito rico, porque há 6 anos, 6 ou 7, 2013, 6 anos, eu, particularmente, venho trabalhando nesse tema. Né? A gente, só falando um pouquinho lá da nossa experiência, a minha família trabalha já há 27 anos com produtos congelados. O carro-chefe é sorvete. Mas, na esteira dos produtos congelados, existe a demanda por alimentos. Buscar alimentos. Claro, temos grandes empresas no Brasil que vão muito bem, obrigada, mas existe, dentro do escopo das indústrias que estão aí estabelecidas, alguns nichos de mercado muito interessantes e até rentáveis. Né? E um deles é a alimentação prática e saudável. Então, quem está nessa correria, que hoje é 30% das pessoas almoçam fora de casa, daqui a alguns anos vão ser 50%, e não só almoçam fora de casa, elas têm que ficar 12, 15, 16 horas fora de casa. Então, elas vão lanchar, elas vão tomar café da manhã. Então, como é que faz? Às vezes, a gente tem visto lá na nossa loja modelo, lá em Santa Catarina, que a pessoa tem 35 minutos para sair do posto de trabalho, almoçar e voltar. Ou seja, bobeou, ela não sai, ela não aparece para almoçar. Ela vai ter que realmente correr na copa do escritório e esquentar alguma coisa. Né? Então, como é que ela pode seguir vivendo bem, comendo bem? Né? Então, é algo que eu tenho me debruçado e que daí dá origem à Selfie, que é o meu negócio, é o meu empreendimento. Mas isso a gente vai conversando depois mais nos encontros e compartilhando os aprendizados. Né? Como eu falei, não existe uma receita de bolo, senão já tinham feito. Né? Então, realmente, quem quer inovar, quem quer agregar valor, ser relevante e ganhar dinheiro no médio prazo, vai ter que fazer o caminho das pedras por si só. Né? Então, se serve como estímulo, eu digo, empreendam, tentem olhar o ponto cego da indústria, no nosso setor, né? Indústrias que estão aqui, tentem olhar o ponto cego no mercado e desenvolver. Como a gente falava agora há pouco, o setor de alimentos integrais, que foi pauta da última revista da distribuição em agosto, ele só tem 2 indústrias estruturadas. Puxa vida, e olha, só se fala nisso, todo mundo só quer comer integral. Como é que faz a distribuição de um produto que não tem uma indústria estruturada? Né? Talvez tenha muita gente tendo iniciativa e falte dinheiro. Então, talvez falte investidor, não falte indústria. Né? Então, por isso, esse espaço. Então, são possibilidades, inquietações que nos mostram que tem muito para fazer. Você acha que esse é o mercado para daqui a 5 anos, 10 anos? Você falou que tem 2 indústrias, então... Não sei como é que está o consumo nisso, não sei se você tem números atualizados. Eu não tenho informação do mercado todo, você sabe do mercado melhor do que eu, porque você está nessa posição de editar e de ter as informações e tudo mais. Eu fiz meu projeto há 6 anos atrás e venho trabalhando, mas o que eu posso dizer assim, do meu projeto, dependendo dos passinhos que eu posso dar, vai levar 10 anos. Se tiver, de repente, um acelera distribuidor, um acelera nesse sentido de entrar investidor, quem sabe o tempo. Talvez daqui a 5 anos a gente tenha uma marca nacional. Né? Então, assim, a gente sabe que não é só inovação, precisa ter injeção de capital em qualquer tipo de negócio. Agora, você tocou na questão dos desafios, Joyce. Você falou até a questão de a restrição de circulação de caminhões, de veículos grandes nas grandes cidades. Como é que vocês lidam com isso? Essas leis que cada vez mais restringem o horário de entrega e o tamanho dos caminhões entrega nos grandes centros urbanos do país. É complicado. É complicado. Aqui em São Paulo, já há muitos anos, é a lei do veículo urbano de entrega. O limite é pelo tamanho, né? Isso.
cada cidade ela opera de uma maneira. Né? Então, algumas cidades limitam algumas avenidas num determinado horário. Né? Algumas cidades vão para outros lugares e, às vezes, o legislador ele não pensa em tudo, ele não consegue pensar em tudo. Então, a gente teve um exemplo recentemente em Florianópolis, que é uma ilha, lá em Santa Catarina, ligada por pontes, então a logística já é complicada para abastecer a capital. E o legislador lá decidiu baixar uma norma que, se eu não me engano, 7 toneladas ou 9 toneladas, enfim, era um limite que era quase o tamanho, o peso do caminhão. Não poderia circular no horário comercial. E isso ia dar um caos. Na temporada ia estar cheio de turista, os moradores, e ia faltar comida. Né? É uma coisa assim. Então, muitas vezes é através do relacionamento, e daí a importância das afiliadas em cada estado, porque essa é uma questão municipal, a questão do limite, desse relacionamento, de ir lá a Florianópolis, conversar com o prefeito e dizer, olha, põe a mão na consciência, pensa isso, olha o tamanho do caminhão, olha o que a gente transporta. Então, é todo um trabalho de relacionamento, dessa credibilidade que a gente foi construindo em 30 anos aí de trabalho da instituição. E a questão da logística, a infraestrutura das estradas do país, como é que vocês lidam com isso? Existe no cenário, além das estradas que todos nós já conhecemos, uma mudança no cenário que é a lei do motorista. Então, não sei se vocês têm acompanhado, mas é uma série de determinações que a gente entende como válidas, porém, não existe infraestrutura para implantá-las. O motorista, pela lei, a cada 4 horas de trecho, deveria parar para descansar. Ok, como é que fica a segurança do motorista que está no trecho? Existem paradas com vigia nas estradas brasileiras? Ou ele vai estar se colocando em situação para ter um assalto? Então, assim, aí vai, sabe, várias questões. Outras questões também, quando alguém das indústrias aqui vai nos procurar, eu quero ter uma distribuição nacional. Então, aqui temos distribuidores de todo o Brasil. Mas tem um imposto, que é o ICMS, desde a época da Constituição, que é a base do negócio chamado guerra fiscal. Então, assim, os tributaristas do setor, e na ABAD a gente tem grandes tributaristas, estão debruçados sobre a questão, estão nos atualizando sobre essa questão. Quando a gente fala de paz fiscal, quando a gente quer realmente dizer, peraí, a guerra fiscal não vai levar esse Brasil para frente, a gente passa por um pedágio muito caro chamado ICMS. Né, que tem toda a briga de um estado para o outro, esses créditos daí não vale, e daí a briga vai para PIS/COFINS também. Então, esse entrave são os 2 principais entraves que, assim, estão além da atuação do distribuidor sozinho lá na empresa dele, que levam a ele se reunir numa entidade como a ABAD, se aproximar de uma entidade como a Fiesp. Então, assim, é uma questão de bem comum, é a alta política mesmo que a gente tem que desenvolver para colher os frutos no médio e longo prazo. Agora, você tocou na questão da guerra fiscal, que tem todas essas 27 alíquotas diferenciadas, tanto de entrada quanto de saída de mercadoria, né? ICMS, né? Benefícios fiscais que os estados concedem para um, para outro. Isso atrapalha, essa burocracia atrapalha o desenvolvimento do setor? Totalmente. E o que vocês têm feito, o setor faz, para que isso não atrapalhe daqui a 5, daqui a 10 anos, e que tenhamos mais empreendedores em todos os estados, porque às vezes limita a operação da empresa em um estado, ela não pode atuar em outro estado, porque tem uma barreira de proteção e vice-versa. Sim. Então, o que a ABAD faz já há alguns anos? Ela tem o comitê político. O comitê político tem mais de 15 pautas, que vão da lei do motorista até a questão tributária, e uma bancada muito especializada de advogados que estão à disposição para atuar como assessores, tanto das empresas, quanto também dos legisladores que busquem se atualizar, trocar ideias. Enfim, assim, existe todo um trabalho estruturado, tá, nesse sentido. Agora, a questão do desenvolvimento, Joyce, não só do país, como das empresas. Como é que está isso dentro do setor atacadista distribuidor, dentro da ABAD Jovem? Fomento à inovação. Fomento à inovação. Eu acredito que a nossa grande contribuição enquanto geração, essa geração que está entrando nos negócios, o que eu noto assim, é que, graças ao desenvolvimento inicial das nossas empresas, começaram muito na raça. Quando você fala de um atacado distribuidor, você pensa carreta, e é mesmo, tá? São empresas grandes, mas muitas, não foi uma nem duas, começaram com uma Kombi há 30 anos atrás. Então, nossos pais, mães, tios, foi na raça mesmo, vendendo almoço para pagar a janta, literalmente.
E essa geração agora que entra tem esse legado, viu, presenciou, fez parte dessa história e teve a oportunidade de estudar um pouco. Então, se a gente viu essa luta, se a gente está comprometido com ela, no sangue, e a gente quer levar adiante, a inovação é um passo fundamental. E acredito que começar por essa gestão, que a gente já tem um grupo, uma identidade de grupo formado, a gente vai fomentar, a partir de momentos como esse, e como do dia 25 de novembro, e aí por diante, cada vez mais a inovação. Cada vez reduzir, ou como falam tecnicamente, mitigar o medo de inovar, o medo de gerar novos negócios. É mapear os riscos e buscar isolar ou neutralizá-los, pelo menos. Uhum. Agora, a gente sabe que a maioria das empresas, acho que 80%, 90% das empresas do setor atacadista distribuidor, elas são familiares. Assim como são as empresas no Brasil, e 80%, se não me engano, um levantamento da Deloitte, que 80% das empresas no mundo são familiares. Mas isso não impede que elas sejam profissionais e tenham gestão ou profissionalizada, ou que as pessoas, os membros da família, estudem, tenham uma visão profissional do negócio. Né? Você até citou o caso do Walter Faria, que foi CEO da Colgate em Nova York, e agora ele é CEO do Martins, que é a maior empresa atacadista distribuidora. Executivo de mercado. Tem espaço dentro do setor atacadista distribuidor? Ou o Walter Faria que está plantando essa semente, daqui a 5 anos vai ter mais? Como é que é isso? A relação da família com o executivo profissional? Como é isso no dia a dia? Sim. Eu acredito que o Walter Faria vai poder nos dar um depoimento muito vivo na manhã do dia 25 de novembro. Estejam lá, porque vai ser algo histórico. Ou assistam pelo New Trade. O estágio que nós estamos no momento, falando das empresas congregadas aqui na Abad Jovem, é realmente trabalhar para quê? A visão, uma coisa é ser herdeiro. Mesmo que você não faça nada pela empresa, você vai ser herdeiro do que sobrar um dia. Tá? Outra coisa é ser gestor. Então, é para esse segundo grupo de sucessores que a gente se focou. Lá da formação nossa, a gente trabalhou todo momento de identidade. Espera aí, o que eu sou? O que é ser um distribuidor? Para que serve? Como é que eu devo me comportar? E, na sequência, para aqueles que continuaram com a gente, que curtiram a ideia de ser distribuidor, atacadista, nós fizemos 2 anos de formação técnica. Passamos pela área de finanças, logística, marketing, tudo mais. Então, hoje a gente tem um grupo que sabe exatamente qual a sua missão, o que tem que fazer e já está fazendo. Né? Então, esse caminho, eu acredito que para valorizar qualquer profissional que venha de fora, para dentro do nosso negócio, primeiro a gente tem que saber fazer. Senão, nunca vai ter a dimensão correta da contribuição que um profissional de mercado pode trazer para o negócio. E a questão da concorrência, da formalização do setor, não só do setor atacadista distribuidor, como dos clientes, o pequeno e o médio varejo. Como é que você vê isso atualmente e como será daqui no futuro? Me marcou muito em 2009, ano que o SPED fiscal entrou no segmento atacado distribuidor, em 1º de setembro de 2009. Dias antes, a gente, na nossa convenção em Recife, tivemos a oportunidade de ter uma palestra com um fiscal da Super Receita, onde ele explicou como é que foi estruturado o SPED fiscal e como é que ele foi, cada área a área da economia, sendo implantado. O nosso setor não foi o primeiro nem o último. Né? Então, hoje, qualquer transação comercial, ela precisa ser primeiro validada junto à Receita Federal por meios eletrônicos, para daí ser emitida a nota fiscal, para daí ser entregue. Isso é uma mudança de cenário absurda, é muito. A gente, talvez hoje, 2009 para 2013, é muito poucos anos, muito pouco tempo. Mas a gente já consegue ver algumas mudanças no cenário. E lá em 2009, aquele fiscal da Super Receita dizia um negócio que a gente começa a ver, que o objetivo deles não era acabar com a informalidade no país. Ainda hoje, estimado em 18%. 18% da nossa economia está na informalidade. Mas o objetivo deles não era acabar, dos fiscais, não era acabar. Mas com essa medida que eles tomaram, ia ficar mais claro, cada vez mais claro, o Brasil que opera na formalidade, o Brasil informal. Né? E pelo porte das nossas empresas, a gente faz parte do Brasil que opera na formalidade. Né? O que é um desafio. Esses 18% que é informal, isso atrapalha a competitividade de quem é formal? Num primeiro momento, sim. Né? Se você vai disputar preço, sabe, o meu arroz é mais barato que o seu, aí perdeu, né? Que é preço. Né? A partir da hora que você, sai do pensamento do commodity,
E daí essa sofisticação do consumo vem muito bem a calhar. Você pensa em realmente agregar valor, ser relevante, ganhar dinheiro junto com a indústria. Aí isso se torna irrelevante. Você se tornou relevante. E é nesse caminho que a gente está trabalhando. Agora, a questão de agregar valor. O consumidor, hoje em dia, ele busca só preço ou ele quer um produto que resolva a vida dele, ele quer buscar a marca que ele procura no ponto de venda? Há um tempo atrás eu vi uma palestra sobre o consumidor 3.0. Né? A gente já não está mais no 2.0, é marketing 3.0. E esse consumidor ele valoriza 3 Is. Inovação, integridade. Não adianta eu dizer que eu sou um produto natural, saudável e lá no fundo, na minha produção, não sou. Eu sou igual eu era antes. Não. Realmente tem que ter integridade de ponta a ponta e o cliente da geração Facebook está muito ligado nisso. E ele quer interatividade. Ele quer poder dizer o que é bom para ele, o que não é, ser ouvido. Então, assim, isso inverte as relações de consumo muito grandemente e quem não tiver medo disso, quiser acompanhar, vai colher os frutos. Mas, assim, tem que fazer o caminho das pedras, não, nada é fácil. Agora, assim, quem está na frente do ponto de venda, quem atende o ponto de venda, são tanto os representantes comerciais autônomos, quanto os vendedores. São mais de 100 mil vendedores, representantes comerciais autônomos, segundo a Associação Brasileira dos Atacadistas e Distribuidores, nas empresas do setor. Como é que funciona o trabalho de capacitação dessa força de venda e de treinamento para que esse vendedor ou representante comercial ofereça o produto e ajude o pequeno e o médio varejista a atender melhor o consumidor final nas grandes cidades ou nos rincões do país? Esse é um desafio muito grande, porque realmente o profissional de vendas é a nossa cara lá onde tudo acontece. Então, ele precisa entender o conceito daquele produto. Se a gente falar de sofisticação de produto, aí mesmo que ele tem que estar entendendo para poder vender aquela inovação. E isso não é tarefa só da indústria ou só do distribuidor, é uma tarefa conjunta. Então, as indústrias que mais se dão bem, a gente vê que são aquelas que realmente investem nessa conscientização, nessa capacitação. E o atacado distribuidor, além das iniciativas isoladas de cada distribuidor, que faz da sua reunião mensal de vendas um momento de treinamento, tem também dentro da ABAD o Treinabad, que é um composto de treinamento formado por uma plataforma virtual de conteúdo e também encontros presenciais. Tá? Então, já há alguns anos já é desenvolvido esse trabalho. Mas, como todo trabalho de educação, é um trabalho de formiguinha realmente está fazendo para... E como trazer o pequeno varejista e mostrar para o pequeno, para o médio varejista, aquele comerciante que está com a barriga no balcão, literalmente, que ele tem uma loja de um caixa, que ele tem um pequeno faturamento, ou seja, a loja dele é ou no interior do país, ou numa cidade pequena, num bairro de periferia, que é importante ele melhorar a loja dele, ele se capacitar para até combater e concorrer com as lojas das grandes redes, dos grandes grupos que tem aí no mercado, como Carrefour, o Walmart e o Grupo Pão de Açúcar. Interessante. Até quando, para quem não é do setor, não acompanha os dados, isso que o Cristiano falou, de repente vai dizer assim, o jornalista está maluco, como é que pode uma mercearia concorrer com o Walmart? Mas só que os dados do setor mostram que o consumidor ele está muito mais à vontade, muito mais vontade de ir no mercadinho do bairro do que num grande autosserviço. Não, e só para pontuar, né, Joyce, as grandes redes, que nem eu citei o Walmart, eles têm lojas de vizinhança, modelos de lojas de bairro. Eles tiveram que fazer isso para poder acompanhar. Eles tiveram que fazer para acompanhar esse movimento, não só do mercado brasileiro, como do mercado mundial, que o consumidor ele quer uma loja menor, uma loja perto da casa dele, uma loja que resolva, ele não quer ir nos grandes hipermercados e nas grandes lojas. Fantástico. Então, tanto o Walmart tem a bandeira menor, o Pão de Açúcar também tem a bandeira menor, e o Carrefour também tem a bandeira menor dele. Então, assim, ou seja, o pequeno varejo é a bola da vez. Então, como é que a gente faz para estar potencializando isso? Porque, às vezes, como o Cristiano falou, o nosso cliente que fica realmente no balcão, porque tem que ficar no caixa o dia inteiro, não tem tempo de se atualizar. E a gente identificou já há alguns anos que as deficiências de gestão desse pequeno varejo, muitas vezes contribuem para o final desse negócio, o CNPJ que não dura nem 5 anos. Então, dessa forma, há anos já a ABAD desenvolveu, dentro dos seus comitês, o Comitê de Pequeno Varejo,
que busca, junto com o Sebrae, é uma parceria que ajuda a fazer cursos de capacitação Brasil afora, a estar passando nas principais áreas. Então, as nossas afiliadas são o centro de reunião dos clientes, que a gente busca ali clientes que são promissores, que estão com pontos legais, só precisa dar um up, e a gente chama, e eu não saberia contabilizar quantos varejos já foram beneficiados, mas assim, é um trabalho bem capilarizado em todo o Brasil. Agora, Joyce, não só eles montaram loja de bairro com as bandeiras específicas para combater e concorrer, né, com a gestão deles para as vendas dos mercadinhos de bairro, as lojas de vizinhança, como eles também passaram a atuar numa seara que é de vocês. Eles passaram a montar lojas de cash and carry, o famoso atacarejo. Temos o Carrefour, que comprou o Atacadão, o Walmart tem o Maxi Atacado e tem o Sam's Club, que é um clube de compras, mas não deixa de ser um atacadista, e o Pão de Açúcar tem o Açaí. Como é que vocês contrabalanceiam esse movimento e veem a entrada dessas grandes redes varejistas, esses grandes players internacionais, no mercado de vocês? Puxa, confesso que a minha tradição de negócio particular não é da área de atacado. Eu sou uma distribuidora, então seria melhor um atacadista poder falar com propriedade. Mas o que eu observo? O movimento de grandes atacadistas também estruturarem as suas lojas de cash and carry, o atacarejo. Né? E a gente olha, todo o movimento, aí é um grifo meu, todo o ambiente de negócio que tem vários concorrentes é um ambiente aquecido. Então, o concorrente talvez seja a melhor coisa que eu possa ter para o meu negócio, porque ele faz o consumidor ter noção do valor que tem aquele negócio. Então, ao invés da gente pegar e se lamentar, talvez seja o caso da gente vender lenços de vez em quando. E ele contribui para a profissionalização do setor? Para você falou que vocês estão de olho no jovem, que é a segunda opção, que quer ser o gestor. Quer ser gestor. Ele contribui na hora que ele chega com os executivos profissionais, que ele já conhece todo o entorno, ele tem pesquisa de campo, ele sabe o que funciona ali ou não, apesar do pequeno varejista e o médio ser mais rápido na decisão, porque ele está ali todo dia no balcão, ele conhece melhor o cliente dele. Mas eles contribuem para a melhoria da profissionalização, não só no setor? Olha, essa é uma boa ideia, hein? Essa é uma boa ideia, nunca tinha pensado nisso. Alguém que tem atacarejo aqui, por favor, né, depois venha conversar, porque é uma boa ideia. O que eu vejo são, lá na nossa região, e deve ser assim em outros lugares do país, pequenas redes de supermercados que estão em fase de crescimento, elas captam os executivos das grandes redes. E isso acelera a curva de crescimento dessas redes de forma enorme. Então, da mesma forma que os pequenos varejistas fazem, eu acho que também pode ser válido. Também pode ser válido, por que não? Agora, da mesma maneira que existe uma internacionalização de dentro do setor com os players olhando para o Brasil e para o mercado brasileiro, existe uma internacionalização de vocês para fora? Como é que vocês veem isso? Eu vi até que tem uma pessoa do Paraguai aqui. Como é que está esse fomento, esse intercâmbio de vocês? Eu gostaria, então, se me permite, chamar a Mariela aqui para falar. A gente não tinha combinado, mas você viu que aqui o negócio é empreendedorismo. Venha, por favor. Eu acho que é mais interessante, só apresentando um pouquinho a Mariela. Ela é considerada lá na Associação Catarinense dos Distribuidores a nossa embaixatriz dos bons negócios entre Santa Catarina e Paraguai. É uma relação que já está indo para o 2º ano, né, mediada pela Associação Catarinense, que tem rendido bons frutos. Eu gostaria que você falasse um pouco, né? Estamos com... Acá, com este? Eu acho que... Acho que está Tá funcionando. aqui? Não sei. Bueno, eu vou falar com portunhol, verdade? Tentar de explicar um pouco o trabalho que estamos fazendo desde Paraguai. Empezamos a trabalhar com a ADAC, Associação de Distribuidores Catarinense. Y hace poco conocí a Joyce y recibí la invitación para participar acá del evento de emprendedorismo. El año pasado, este año, en una rodada de negocios, la más importante de Asunción, de Paraguay, donde es organizada por la UIP, que es la Unión Industrial Paraguaya, que sería el par da FIEF, ¿verdad? Más
o IP agarra todo o que é Paraguai. Então, eu convidei algum grupo de empresários atacadistas e distribuidores para que possam conhecer os produtos do Paraguai. Mas, E como é que está esse intercâmbio, Maria? E qual é o objetivo dele nos próximos 2 anos, a médio e a longo prazo? Bueno, tuvimos un resultado favorable de la visita. Justamente ya una empresa paraguaya está exportando no Brasil, no rubro de congelados, justamente, ¿verdad? En el área de sorbetes. Entonces, este encuentro fue muy favorable, ¿verdad? Porque es más, a través de este empresario que encontró distribuidor, ¿verdad? De congelados de Santa Catarina, muchos otros empresarios ahora decidieron ir a Paraguay, porque tienen que visitar Paraguay para cambiar, trocar o conceito que muchos tienen, que no, también Paraguay ahora está industrializando sus productos. Mas a nos conocen por exportadores de carne, ¿verdad? Y commodities. Mas agora hay un auge en la industria y bueno, de a poco vamos a poder tener más productos exportables, ¿verdad? Más para un mercado tan exigente como no Brasil, pero para nos es un orgullo que haya un producto paraguayo, o sea, de este encuentro, ¿verdad? De empresarios que pudo salir. Entonces, estamos haciendo ese tipo de intercambios. Ahora yo vine acá, traje una propuesta de la Cámara Paraguaya de Pymes, ¿verdad? Que es una cámara que aglutina justamente a las pymes y a los emprendedores. Entonces, estamos acá también en representación del presidente de la Capa Pyme, presentando esta intención de hacer intercambios. Nós también tenemos en Paraguay rodadas de negócios e para fazer um intercâmbio. Agora, Maria, a intenção é expandir além de Santa Catarina e para outros estados brasileiros ou não? O foco é só Santa Catarina ou os estados do sul do Brasil? Bueno, agora empezamos a parceria com a DAC da Santa Catarina e estamos pegando acercamento com a ABAT para poder extender mais em todos os estados, ¿verdad? Eu sou coordenadora tenemos un centro de cooperación empresarial e industrial y a través de ese centro es que hice la invitación y llevamos a los empresarios a nuestra rodada de negocios y que puedan participar de nuestra feria donde puedan conocer también nuestros productos. Entonces, eso que estamos haciendo ahora, esa parcería, intercambio de productos. Nos también tenemos interés en productos brasileños para importar, porque no solamente... Que tipo de produtos brasileiros? Pode ser algum específico, cosméticos, alimentos? Alimentos y cosméticos también puede ser, pero más alimentos, ¿verdad? Estamos procurando ese intercambio justamente. Entonces, traer productos paraguayos para acá y llevar, porque también trabajamos con gremios de importadores y distribuidores allá. No tenemos... eu estou admirando agora como trabalham e levar um pouco esta ideia no Paraguai de tudo o que está falando agora Joyce, o trabalho que faz a BAT com seus sócios, ¿verdad? Esse acompanhamento de transmitir essa cultura e também a los sucessores, porque no Paraguai também a maioria das empresas são familiares, como você estava falando. Pero eu, por exemplo, não vengo de uma família de distribuidores, mas eu gostaria mais para frente ter também meu distribuidora. ¿Por quê? Porque sempre estou em contato e vemos produtos afuera ou trazer de allá e é um desejo que eu tenho agora, verdade? Então, gostaria de levar isso também ao Paraguai e fazer este tipo de eventos através de nossas câmaras que estamos aglutinados. Tá, joia. Obrigado pelas informações, viu, Maria? Obrigado. Obrigada, viu? Obrigado, viu? Obrigado. Joyce, é uma iniciativa de inovação, de intercâmbio. Vocês estão fazendo isso com mais alguém? Com câmera de outros países? Pretendem ampliar isso? Ainda não, mas é um caminho que já está sendo trilhado, né? Como parte da formação nossa, a gente teve... Opa! Deu? Pode falar. Então, como parte da nossa formação,
A gente teve acesso a vários conteúdos que apontam a questão da internacionalização. E quando o professor dizia, 2 anos atrás, olha, fiquem atentos, porque se não tem nenhum player internacional, uma parceria internacional no seu setor, vai ter. Né? Então, fique atento, que é bom que ela esteja com você. Acredito que isso chega também ao setor atacado distribuidor. Então, essa aproximação com o país vizinho, Paraguai, como fala, assim, um novo olhar, realmente a desmistificar, porque através do Paraguai vem não só os empresários paraguaios, mas produtores da Coreia vêm via paraguaio. Então, às vezes, a gente está pensando, eu vou lá para o Oriente para buscar oportunidade, mas, peraí, o Oriente está batendo a porta via Paraguai, porque lá existe uma tributação que facilita. Né? Então, às vezes, a nossa barreira está sendo driblada. E essas parcerias dentro do Mercosul, que é tão vizinho, é tão barato visitar, é tão, sabe? Então, esse aproximar, esse olhar, a gente, peraí, vamos ver o novo, vamos ver o que mudou. Essa é uma das oportunidades. Acredito que a gente tem que ter essa postura aberta, sim. Agora, Joyce, falando um pouquinho da interiorização e da regionalização. Há uns 5 anos, a economia brasileira, as indústrias, a descentralização das indústrias indo para as cidades médias do interior, está levando dinheiro para lá, está movimentando o mercado de consumo da região, seja com agronegócio, está movimentando o comércio da região. Os grandes players atacadistas já são dessas cidades do interior. Como é que vocês veem esse movimento, saindo dos grandes centros, indo para o interior? Vocês estão preparados para atender nos pequenos e nas médias cidades também, além das metrópoles? Sim, esse movimento da interiorização do Brasil é fato, né? As pequenas e médias cidades com acima de 70 mil habitantes, elas estão bombando e vão bombar nos próximos 10 anos. E toda a economia entram novas pessoas na economia, novas empresas às vezes saindo de São Paulo e indo para outros lugares no Brasil, onde você tem as condições necessárias. E acredito que sim, temos capacidade. Eu falo lá pela minha experiência, sim, a gente tem capacidade sim de atender esses players. É tudo uma questão de ajustes, porque às vezes um key account, como a gente fala, ele demanda um atendimento direto na indústria, só que para a indústria chegar lá, sabe? Lá naquela cidade, 800 quilômetros longe da base dela, de repente, ela não tem braço ou ela não quer ter porque custa muito caro. É uma questão de fazer contas, de conversar muito e de contar sempre com o atacado distribuidor como um parceiro para fazer as coisas acontecerem. Né? Que se tivesse que resumir o nome do nosso setor em uma expressão, a gente faz a coisa acontecer. Agora, queria que você fizesse as suas considerações finais e desse um panorama das perspectivas e com o jovem que quer empreender, que quer estar nesse contexto, o que ele deve fazer, qual é o mercado, quais são as perspectivas para ele dentro do setor, não só do setor, mas integrando toda a cadeia de abastecimento, se ele quiser estar dentro, seja da indústria, do atacado distribuidor ou do varejo. A primeira coisa que eu vou falar para o jovem que quer empreender no setor atacado distribuidor é faça contato com a gente. Tá? Venha para a Abad Jovem. A gente tem página no Facebook, a gente tem grupo no Facebook, então, mais democrático impossível. Tem a página da entidade na internet também, que reúne todas as informações para vocês conhecerem melhor, www.abad.com.br. Então, o primeiro passo é chegar, venha com os bons, venha com a gente que você vai passar de fase. Tá? Essa é a ideia. E se integrar. A próxima data nossa é 25 de novembro, né, é um evento para convidados, então entre em contato, façam contato, a gente coloca vocês na lista, passa todas as... Venham. A ideia é isso, tá? Porque tem oportunidade. A gente levantou aqui em menos de 1 hora de conversa tanta coisa que pode ser, mas a gente tem que fazer junto, porque sozinho não se tem resposta. Sozinho está aqui a Joyce falando um pouco do que ela vê, mas junto, meu Deus, junto a gente faz o setor e junto a gente muda a cara do Brasil. Também quero agradecer a oportunidade de falar um pouco sobre um setor que movimenta 180 bilhões na economia brasileira, mais de 4% no PIB, e atende 1.050.000 pontos de venda em 26 estados brasileiros e no Distrito Federais, desde as grandes cidades até os rincões do país. E quero falar com a Joyce que a ideia é abrir um canal, né, junto com a Abad Jovem, não só nas revistas, revista de distribuição, revista abastecimento e no portal New Trade, na New Trade TV, para fomentar a semente do empreendedorismo, da ideia de novos negócios, geração de ideias que contribuam
para o engrandecimento não só do setor, mas da cadeia de abastecimento como um todo. Obrigado, pessoal, o pessoal do CJE, o pessoal que está aqui presente de vários estados brasileiros. E quem quiser ter contato com a gente, só acessar o portal Newtrade, www.newtrade.com.br. O vídeo dessa apresentação vai estar lá, a apresentação também vai estar lá. E vamos ter sempre notícias relacionadas ao empreendedorismo no setor, atacadista distribuidor, e na cadeia de abastecimento. Obrigado pela oportunidade. Obrigada. Obrigada. Obrigado, Joyce.